E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do trono de Deus, né? Esperando aí o Martelão entrar pra gente poder conversar aí sobre Salmos 133. Então, você que tá aí, já pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, já abre aí no Salmos 133. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem até uma musiquinha, né, que fala isso. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Esse salmo é um salmo de Davi, né? Davi é que escreveu. Eu acredito que ele é um cântico, né, mesmo? E eu acredito que Davi estava lá, ó, tocando O terror. bonitinho e cantando essa música. Diga, Beleza? fala sobre a excelência do amor fraternal, a Pois união. é, Cláudia escolheu o Salmo 133. Eu fiquei perguntando a mim aqui, o que vem de novidade aí? Qual é a parada que Cláudia vai trazer para nós? O que será que vai rolar? Né? Davi que escreveu, ele escreveu como um cântico mesmo de união entre os irmãos, né? Tem até várias músicas com vários ritmos, mas a letra é a mesma, claro, Hum, falando exatamente sobre esse salmo, né? E sabe o que que é legal? É porque o Salmo 133, ele também se baseia um pouquinho lá no Salmo 120. Já deu uma olhada no Salmo 120? eu O já Salmo li a Bíblia 120. inteira já, viu? Mas assim, estudando essa parte, então, Salmo, ele também fala um pouquinho sobre o Salmo 120. Olha que legal, Hum, né? Enfim, então a gente vai voltar um pouquinho sempre nesse Salmo 120 hum. e tem outras palavras também, tem o Salmo 115 e Êxodo 30 e Êxodo 29. Olha que legal. E o Salmo 110. Peraí, então. Peraí, que agora você me perdeu todo. 133. É, Qual mais? vamos do início, vamos lá do início. 133. É isso? É, Vá, lê. Você quer que eu leia ou você lê? antes de ler, olha só. Ele é um poema. Eu sei que a gente não vai falar sobre a história, mas eu vou falar o que que ele é, tá? O Salmo Cláudio, pode 133. falar sobre a história, pode falar sobre o que ele é. O tempo aqui é para aprender, para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente falar sobre o nosso Deus. Então fale que Deus tocar no seu coração. Amém. Então, assim, ele é um Mas, poema, né? mas a gente só tem 1 hora, tá bom? Tá bom. Que exalta a união. É um poema que exalta a união, o amor fraternal, né? A gente fala muito sobre a questão dos mandamentos, que o mandamento se reúne em uma só frase, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Davi, Uhum. Davi é um grande exemplo disso, porque Davi, ele sempre foi muito obediente a Deus. Ele pecou, como todos nós pecamos, mas ele sempre foi muito obediente a Deus. Davi houve uma época, quando ele ainda estava conquistando o reinado, ele respeitou muito a questão de que Saul era o rei de Israel. E por diversas vezes Davi teve oportunidade de matar Saul e ele não fez, porque ele sempre dizia assim: foi Deus quem escolheu, né? Deus quem colocou, e na hora que Deus quiser tirar, ele vai tirar. Eu não vou matar um ungido do Senhor. E por diversas vezes ele fez isso. Então eu acredito que apesar dele ter matado um amigo dele, né, ter lançado lá na frente de batalha e tudo mais pela mulher, ele sempre respeitou muito a Deus. O Senhor fala que Davi é um homem segundo o coração do Senhor. Não são os nossos pecados que definem quem nós somos, né? Se Davi for
identificado só por esse pecado, todas as outras coisas que Davi fez morre, acaba, né? E não é bem assim. Uhum. Então ele era muito conhecedor também da palavra de Deus. Ele era um homem conhecedor da palavra. Quando ele faz esse salmo, ele detalha pequenas coisas da palavra de Deus do Antigo Testamento, né? Claro, o Novo ainda não existia, e sobre as promessas do Senhor em uma música. Olha que interessante. Então, ele detalha isso. E ele fala exatamente o que o Senhor, o que Jesus Cristo fala quando perguntam a respeito do mandamento. E ele fala que se reúne nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nessa música, sabe? Que interessante isso. E é uma música mesmo. E ele cantou isso numa ocasião que havia grandes festas, grandes celebrações, e aonde as pessoas se reuniam para celebrar a vitória das batalhas, entendeu? Então ele cantava. Muito legal, né? Uhum. Sim, Pode ir. Você quer ler ou eu leio? posso ler. Então tá bom. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba. Não, vou ler direito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. E Arão, irmão de Moisés, né? Isso mesmo. Desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e com o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pequenininho, né? Vamos lá. Pequenininho. Aí lá no Salmo 120, vamos lá no Salmo 120, eu vou ler para vocês. É pequenininho também. Ele fala assim, ó: Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra, né? O Senhor está revivendo aí a questão do Salmo 120, o seguinte, porque Davi, ele está clamando ao Senhor, clamando pela fraternidade, ele está clamando ao Senhor pela união, e a união é saborosa, né? E o povo de Israel, quando ele passava pelos vales, quando eles passavam pelas brigas, pelas lutas, antes de brigar, eles primeiro imploravam pela paz. Eles diziam: olha, a gente pode passar pela sua terra, a gente pode. E eles clamavam a Deus, eles clamavam na angústia para que o Senhor abençoasse aquele povo e aquele povo permitisse que eles passassem, que não permitisse que eles passassem pelos problemas em Jerusalém, né? Essa canção do 120, ela foi cantada na época que o povo estava passando e os peregrinos estavam subindo como que por um degrau, né? E o que acontece? Eles viajavam todos em grupos, os peregrinos. Então, essa canção ela foi cantada nessa época. E aí, aquelas pessoas que falavam mal a respeito do povo de Israel, que contavam mentiras ao povo de Israel, do povo de Israel aos outros povos, e não permitindo que eles entrassem.
Então, eles clamavam para que eles pudessem ter amor fraternal, para que as pessoas das terras permitissem que eles passassem sem guerra, sem briga, sem confusão. E aí, quando isso não acontecia, quando não lhe era permitido que eles passassem sem briga, sem guerra, sem confusão, e aí eles lutavam pelo poder do Senhor, né? O Senhor erguia, como ergueu a mão de Moisés, para que eles passassem e vencessem as guerras e as batalhas. Mas sempre antes eles falavam, como lá no 7, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Eu sou, então é esse versículo que de todo o capítulo, né? Sou pela paz, quando porém eu falo, eles ainda teimam pela guerra, né? Então, o povo de Israel nunca foi, na verdade, pela guerra, nunca foi pelo conflito ou pela confusão. Quando ele fala o nome de Arão. Olha que interessante. Ele não fala Abraão, ele não fala Moisés, ele não fala nada disso, ele fala Arão. Por que Foi o primeiro Arão? sacerdote, né? Exatamente, o primeiro sacerdote. Então, Arão ele foi designado como líder do povo também, mas líder espiritual, né? Então, ele era irmão de Moisés, amor fraternal. Houve uma época onde Miriam e Arão, eles tiveram um conflito muito grande com relação a Moisés, né? Eles achavam que Moisés não deveria estar, não era só ele que falava por Deus, que Deus falava com eles assim como falava com Moisés. E o Senhor encheu os dois de lepra, mas precisou do amor fraternal, precisou que Moisés clamasse para que eles fossem limpos, né? O amor fraternal ali. E ele cita, então, Arão como o primeiro sacerdote ali. Como o óleo que desce. Por que óleo que desce sobre a barba de Arão? Como Marcelo disse, Arão, ele é o primeiro sacerdote. Então, o óleo era um azeite que era perfumado, que era usado com as melhores plantas, as flores mais perfumadas. Então, ele era usado pelos sacerdotes, né? Como diz lá em Êxodo 30, 23, 33, né? E Salmo 15, 10 fala assim, ó. Salmo 115, 10, desculpa. Salmo 115, 10. A casa de Arão confia no Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, Arão ele não é visto também pelo seu erro, pelo seu pecado. E ele teve vários, né? Ele teve o pecado de permitir que o povo fizesse a escultura, ele não se posicionou ali. Ele teve o pecado de ir contra a liderança de Deus, que foi que era Moisés, e mesmo assim ele não é visto pelo seu pecado, ele é visto pelo amor fraternal de Deus, ele é visto pela confiança do Senhor nele. Então ele é casa do Senhor, ele é herança do Senhor, ele é sacerdote do Senhor. Então, assim como o sacerdote que ora pelo seu povo, assim como o sacerdote que tem esse cheiro suave dos olhos do Senhor, a amizade também tem esse cheiro suave, a amizade também tem esse como é que fala? Esse perfume, esse aroma, essa. É como se você, sabe, Marcelo, você chega num lugar que não tem um cheiro bom, né? Um lixão, por exemplo. Como é que você se sente? E quando você chega num Tá lugar que tem um fedendo aroma meu nariz. gostoso, né? É, você quer ficar lá. Exatamente. Então a amizade é isso, é esse aroma dos melhores perfumes, entendeu? A Uhum. amizade, o amor fraternal, o amor de irmãos, ele é como os melhores perfumes, que era aquele perfume que Arão usava. Vamos lá. Tá. E aí o que que acontece? Ele fala o orvalho do Hermon, né? Esse é um orvalho muito abundante. Ele
tem um sentido figurado, na verdade, visto que o Monte Hermon se situa bem longe de Jerusalém, para que o seu orvalho possa chegar até o Monte de Sião. Salmos 68, 15. Salmo 68, 15. Eu gosto de passear na Bíblia, né? Às vezes eu passeio até demais. O Salmo monte de 60. Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte de Deus. Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Li o 15 e o 16. Do 68, 68? Uhum. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. É porque o meu fala uma tradução diferente, vou ler. O meu fala assim, ó. Vou ler do 14. Quão e todo-poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã. Serra de elevações é o monte Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte de Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele e habitará para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares no meio deles. Está o Senhor, o Sinai, e tornou-se em santuário. Então ele está falando aqui, ó, que falando de irmandade, vamos lá. Ele está falando sobre o Monte Barzã, que é o monte que ele escolheu como habitação, né? E aí ele pergunta por que os outros montes olham com inveja para o Monte Barzã? Não olhem com inveja para o Monte Barzã. Olhem com amor, porque a casa do Senhor, os cavalos do Senhor, são mais de 120.000. Tem para todo mundo. E Sinai é o meu santuário, mas Barzã é a minha morada. Então ele está falando assim, não olhe com inveja para o seu irmão. Não olhe com inveja para aqueles outros, porque assim, o Senhor habita em todos, na verdade. Ele está em todos os corações, em todas as Sim. vidas, em todas as almas. É. Se você não está recebendo, é porque você não está buscando. Porque o Senhor tem carruagem para habitar em todos os montes. Então não olhe com inveja. Muito Né? legal. Não olhe com inveja para ninguém. Então, mais uma vez, ele falando, o orvalho é um orvalho que é muito longe, muito distante de um monte para o outro, muito distante, mas tem o suficiente para todos. Entendeu? Não é porque é distante que o Senhor não habita lá. Não é porque é distante que o Senhor não molha lá. Não é porque é distante que o Senhor não abençoa lá. O Senhor abençoa. O Senhor, aí como lá no Salmo 120 diz, se eu clamar, né? Se eu clamar na minha angústia, Ele me ouve. Então, assim, independente de ser distante, independente de ser perto, se eu clamar, Ele me ouve, né? E o Salmo 110, 3, Salmo 110, 3 é o último salmo. 110, 3, que fala assim, ó. Apresenta-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho, emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou que não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está falando assim, peraí. É isso mesmo. Então ele está falando aqui, né? O orvalho é o símbolo de bênção, de fecundidade.
Entendeu? Então, assim, o Senhor vai te abençoar para sempre, você vai ser fecundo para sempre. O Senhor vai derramar sobre você para sempre, né? Como diz lá no 3, é só você se apresentar voluntariamente. E voluntariamente se apresentar como? Ornamentado, bem vestido, bem bonito, bem santo, mas essa vestimenta é uma vestimenta santa, não é essa roupa que a gente usa aqui, né? É com a nossa adoração, com quem nós somos verdadeiramente para o Senhor. E ali o Senhor vai ordenar as suas bênçãos sobre as nossas vidas para todo sempre. Então o Senhor está dizendo aí mais uma vez a união fraternal, o amor fraternal. Trazendo para os dias de hoje, sabe, Marcelo? A gente tem. Você quer falar alguma coisa antes de eu falar isso? Não, pode falar. A gente tem vivido, eu estava conversando com a minha mãe até agora em pouco. A gente Hum, tem vivido uma vida assim, reclusa, né? É isso mesmo o nome? Reclusa? É. É. Onde a gente está numa pandemia, as Uhum. pessoas estão sofrendo, estão morrendo, estão. Muitas estão ficando deprimidas dentro de casa, inclusive, com É vários verdade. problemas. E o Senhor nos chama para meditar, para orar, para buscar. E ao invés da gente fazer isso, muitos de nós têm atacado outras pessoas, né? Em todos os sentidos. Ao invés da gente procurar saber o que é da minha parte, o que eu preciso fazer para mudar e ajudar, você vê aí os jornais atacando todos os governos. Não estou colocando aqui governo nenhum, porque eu não tenho, não defendo ninguém, mas assim, atacando todos os governadores, os prefeitos, o presidente e tudo mais, atacando todo mundo. E o Senhor fala que a gente deve orar pelos nossos governantes, orar pelas pessoas que nos É verdade. representam, É né? verdade. É verdade. E aí o É que isso assim. acontece? Você vê nos jornais as pessoas atacando, e na nossa vida pessoal também. Agora mesmo tem um amigo nosso que está doente e está esperando aí UTI, porque não tem UTI Uhum. para ele, e ele está com Covid. E aí o que acontece? A gente fala assim, mas também, né? Ficava andando aí na rua sem máscara, fazia isso, a gente acusa, sabe? E realmente estava fazendo errado ou não estava fazendo errado, enfim, deixa que Deus julgue e ore por ele, sabe? Ore pela É, vida dele, é ore pela isso. vida do filho dele, né? Pela vida da sua vizinhança, das pessoas que estão aí. E o Senhor tem chamado a gente para isso, para orar, para ter amor fraternal. Hum. Né? Orar pelas pessoas, se você enfrenta dificuldade por alguém que te faz mal, ou alguém que ore por ele, né? Ore por ele para que o Senhor te dê a vitória. E não é a vitória sobre a vida dele, é a vitória contra o inimigo das nossas almas. Para você ver, o Senhor não fala que Moisés estava certo ou estava errado com relação ao que Arão e Miriam foram reclamar a Deus, mas ele era a liderança, ele era quem representava. Então Deus pegou e fez o quê? Deus corrigiu Arão e Miriam. E a pessoa que foi acusada por eles foi quem orou pela vida deles. E é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente ore pela vida das pessoas, né? Ore pela vida dos nossos vizinhos, aqueles que acreditam ou não nessa doença e que fazem coisas erradas, aqueles que não interessa o que eles estão fazendo, interessa o seu posicionamento. É tempo de orar ao Senhor, é tempo de buscar continuamente ao Senhor. E ao invés da gente fazer isso, muitos de nós têm feito coisas Sozinho. absurdas se posicionando contra uns aos outros. E o Senhor nos chama para se posicionar a favor do amor, né? O amor fraternal. E era isso que eu queria falar com essa mensagem, a importância do amor fraternal. Muito bom, Fale, Claudinha. Marcelo. Gostei muito da sua mensagem. Gostei muito disso, sabe? É justamente o que a palavra diz. Ela diz: só quão bom, quão suave é que vivamos em união. Começou a assistir.
esse vídeo ao vivo. Eu achei que era alguém comentando, mas não é. Olha só, é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito importante a gente entender também que a união não é só estar dentro da casa dos outros. A gente, como Cláudia falou, a gente está num período de pandemia, no qual a gente precisa se cuidar, cuidar uns dos outros, cuidar por causa que eu tenho um pai que é grupo de risco, cuidar porque eu tenho uma mãe que é grupo de risco, cuidar porque eu tenho uma avó que é grupo de risco. Eu estava assistindo um seriado essa semana chamado Chicago Med e estava retratando as dificuldades de uma menina tava, que passou um tempo sem fazer o tratamento dela de câncer no meio da pandemia e o câncer dela aumentou porque ela tinha pessoas de grupo de risco dentro de casa e ela não queria correr o risco de trazer a doença para dentro da casa dela. É muito importante a gente entender que a união não se dá somente, é o que Cláudia falou e falou com todas as letras, não se dá somente quando a gente está junto, quando está um na casa do outro, quando está se beijando, quando está se abraçando, quando está se curtindo. Mas isso aqui gera união também. Eu conversando com Cláudia via mensagem, mas eu quero dar um cheiro, um beijo, é capaz de você dar um cheiro e um beijo no caixão, né? E isso é muito perigoso em relação aos cuidados. Ah, Marcelo, você está botando o terror aqui na gente. Não, eu estou dizendo assim, que Deus diz que é bom e suave como os irmãos vivam em união. Dois pontos de união que eu vejo aí. O primeiro é não se continuar se unindo e se vendo. A tecnologia, há 5 anos atrás, eu não conseguia saber sobre os meus parentes em Salvador. Hoje eu pego o WhatsApp, faço uma mensagem, uma chamada de vídeo e os vejo, né? É, eu precisava ir lá para vê-los e hoje em dia eu não preciso mais ir lá para vê-los. E o segundo ponto, e é o ponto mais extremo e mais importante que a Claudinha falou aí, Deus falou através de Cláudia, a união não é só quando a gente está junto, é quando a gente ora um pelo outro, é quando a gente é, não sente tristeza, inveja, ou porque fulano está crescendo e eu não, porque cicrano faz e eu não, porque cicrano tem sucesso e eu não. Não é isso que Deus espera de você. A vida, eu estou lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito, que é extraordinário, e fala que a vida é um teste. É um teste. Todos os dias, todo o tempo todo, nós estamos passando por provações para sermos aprovados. Até nas pequenas coisas que a gente acha que não, nós estamos sendo provados para ser aprovados. E a grande provação é a verdadeira união de longe. Como é que eu me uno de longe? Do mesmo jeito que você se une a Deus de longe. Deus está lá no céu, nós somos aqui a terra estrado dos seus pés, ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que faz conexão, nos mandou o Filho dele para morrer por nós, para nos transformar em co-herdeiros com ele, ou seja, somos filhos de Deus, antes éramos criaturas, somos filhos de Deus por causa desse ato de Jesus Cristo, mas só para aqueles que aceitam verdadeiramente que Jesus Cristo fez isso por ele. Quem não aceita isso não tem o direito de se transformar filho. Às vezes eu tinha medo de falar isso aqui, sabe, Cláudio? Mas eu não tenho medo de falar isso mais não. Então é muito importante você aceitar a Jesus Cristo e o ato que ele fez por você para se tornar co-herdeiro com ele. Sabe? Eu só tenho. Aí tem gente que diz assim, mas a herança é só quando meu pai morre. E como que eu vou receber a herança de Deus se ele é eterno, se ele não morre? Aí deixa eu te contar uma parada. Ele já morreu. Ele morreu por mim e por você, através do filho dele, porque quando o filho dele estava lá na cruz sofrendo tudo o que sofreu, ele estava junto sofrendo. Todos esses atos que você sofre, essas dificuldades, essas transgressões, essas provações, tudo isso Deus está do seu ladinho, dentro de você, se você quiser, dentro de você, sofrendo tudo junto. Está sofrendo junto com você, sabe? Então, assim, é muito importante a gente entender e perceber isso, que a união não é só feita quando a gente está junto de verdade. A união é quando eu não desejo a mulher do próximo, mesmo quando ele não está próximo. Né? A Isso união é aí. quando eu amo meu irmão como eu me amo, mas para isso eu preciso me amar de verdade.
A união é quando eu oro pelo meu irmão, mesmo que eu tenha é, uma doença e ele está saudável, né? Porque foi assim que Deus começou a abençoar Jó. Deus abençoou Jó a partir do momento que ele começou a orar pelos amigos dele. E ele não estava curado ainda. O É isso processo de aí, é cura não dele julgar. começou ali. É. As pessoas às vezes julgam, né, Marcelo, como julgaram a Jó. Você colocou bem aí de Exatamente. Jó. Que Jó tinha pecado, que Jó estava contra Deus, que Jó tinha que se arrepender e tudo mais. E a doença não vem só para aquele que está em pecado, né? O Senhor chove na horta daquele que é cristão e daquele que não é também. Tudo tem um propósito. Por exemplo, na vida de Jó tinha um propósito de mudança, de transformação da vida dele. Então, assim, não julgar também é muito importante, não julgar, meu irmão. Como eu falei, né, no início, às vezes a gente, ao invés de orar pelas pessoas, a gente julga, né? A gente fala, ah, mas também merece. Tava sem máscara na rua. Ah, mas também É, merece. Tava incentivando não sei o que lá, entendeu? E se torna tão pecador quanto aquele que estava fazendo errado. exatamente. Exatamente. Buscai a Deus enquanto se pode achar, buscai a Deus enquanto se pode achar. Que haverá um tempo onde não se achará mais a Deus. Então é importante que ao invés da gente buscar aí os motivos, a gente buscar a Deus, né? Eu oro, tu ora, nós oramos, vós Pode orar. orais. Pode orar que nós oramos juntos. Paizinho. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem revelado a tua palavra por meio de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado muito, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, os hospitais, abençoa as pessoas que estão lá batalhando, os enfermeiros, os médicos, Senhor, que estão batalhando dia a dia, Senhor. Oh, Deus, abençoa também aqueles que estão doentes. É uma doença muito ruim. Você não pode receber visita, você não pode fazer nada, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lá. Oh, Deus, dá oportunidade para aqueles que não conhecem a tua palavra, que possam conhecer, que possam ser transformados. E aqueles que conhecem, Senhor, dá firmeza, força, fortalece, Senhor, para que em nome de Jesus Cristo eles não venham a se desviar do teu caminho. Abençoa, Senhor, aqueles, Pai amado, que estão por aí achando que é brincadeira e andando no caminho errado, Senhor. Oh Deus, perdoa-os. Perdoa, Senhor, assim como o Senhor me perdoa. Oh Deus, age na vida deles, protege, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai amado, aqueles que estão também reclusos em casa, Pai amado, para que eles não venham a enlouquecer, para que não venham a ficar com depressão, mas sim que possam buscar cada dia mais e mais a Tua presença e a Tua palavra, porque quando estamos no Senhor, não estamos sós, Senhor. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo, Senhor, que está passando por essa tormenta aí. Oh Deus, abre os olhos para que possamos enxergar a tua palavra, o teu nome, e em nome de Jesus Cristo, cura os nossos corações, porque é mais importante do que qualquer outra coisa. Oh Deus, a doença pode até vir, mas se nós estamos na tua palavra, na tua presença, Senhor, não importa. É como Paulo diz: se o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Então, que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer na vida de cada um, mas que em nome de Jesus Cristo, todos conheçam a tua palavra, todos tenham uma oportunidade de salvação, libertação e cura, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que o teu Espírito quebrante esses corações. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Esperamos vocês aqui Beijo! amanhã. A gente vai falar sobre Efésios. Um único propósito. E E hoje, hoje, 0659 p.m., com a Claudinha falando sobre. falando sobre o quê? Que a Esteja Claudinha lá está e você vai falando? saber.
É isso aí. Não, mas falando sério aí, a gente continua falando a respeito de prosperidade, mas na verdade de uma forma de escalonamento. A gente vai falar Ah, sobre legal. como trabalhar para crescer e desenvolver, né? Essa eu não Ah, perco. é muito legal. Tá muito bom. Show de bola. Beijo. Beijo, Claudinha. Até mais tarde. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.